Um mecânico pobre consertou a perna da milionária sem cobrar nada, mas ele jamais imaginaria o que ela faria por ele. A oficina mecânica de Paulo estava escondida entre galpões abandonados na periferia de São Paulo. As paredes descascadas testemunhavam anos de luta e resistência. Naquela tarde quente de março, o suor escorria pelo rosto cansado do mecânico enquanto ele tentava consertar um motor antigo que parecia ter desistido de funcionar. Aos 37 anos, Paulo carregava nas costas o peso de uma vida inteira dedicada ao trabalho árduo. Suas mãos calejadas contavam histórias de sacrifícios diários para sustentar os 3 filhos sozinho, desde que sua esposa havia partido 2 anos atrás, deixando um vazio que o tempo insistia em manter aberto. A campainha da porta soou timidamente, quebrando o silêncio habitual da oficina vazia. Paulo ergueu os olhos e encontrou uma figura incomum parada na entrada. Era uma mulher de aproximadamente 32 anos, vestindo uma camisa azul clara de manga longa, calça cinza simples e tênis casuais desgastados pelo tempo. O cabelo castanho estava preso num coque desfeito e seu rosto pálido trazia uma expressão de desconforto evidente. Ela segurava a perna esquerda de forma estranha, apoiando-se na parede como se cada passo custasse um esforço monumental. Paulo limpou as mãos no pano sujo de graxa e caminhou até ela com a gentileza que sempre caracterizou seu coração bondoso. A mulher explicou em poucas palavras que sua prótese mecânica havia quebrado durante o caminho e que precisava urgentemente de ajuda. Sua voz tremia ligeiramente, revelando não apenas dor física, mas também uma vulnerabilidade profunda que tocou algo dentro do mecânico. Ela perguntou quanto custaria o conserto, mexendo nervosamente numa pequena bolsa surrada que carregava pendurada no ombro. O mecânico observou a prótese danificada com atenção técnica. A articulação do joelho estava completamente travada e alguns componentes internos pareciam desalinhados. Ele reconheceu imediatamente que aquele tipo de equipamento era sofisticado demais para suas habilidades rotineiras com motores e peças automotivas. Mas havia algo na expressão daquela mulher que o impediu de simplesmente recusá-la. Paulo pensou em suas próprias dificuldades, nas noites em que dormia preocupado, sem saber como pagaria as contas do mês seguinte, mas mesmo assim sentiu que precisava tentar ajudar. Durante quase 2 horas, Paulo trabalhou meticulosamente na prótese. Utilizou ferramentas improvisadas, adaptou parafusos de diferentes tamanhos e aplicou toda a sua criatividade mecânica para restaurar o movimento da peça. Suas mãos trêmulas de cansaço revelavam a concentração absoluta que dedicava àquele trabalho incomum. A mulher permaneceu sentada numa cadeira velha, no canto da oficina, observando em silêncio cada movimento dele com uma intensidade que Paulo não conseguia decifrar completamente. Havia algo misterioso naquele olhar penetrante que o deixava simultaneamente curioso e desconfortável. Quando finalmente terminou o concerto, Paulo testou cuidadosamente cada movimento da articulação mecânica. A prótese funcionava perfeitamente novamente, como se nunca tivesse apresentado qualquer problema. A mulher levantou-se lentamente, experimentou dar alguns passos e seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas de alívio. Ela perguntou novamente sobre o valor do serviço, já preparando-se para abrir sua bolsa desgastada. Paulo simplesmente balançou a cabeça negativamente e disse que não cobraria nada, que ficava feliz em poder ajudar alguém que claramente precisava tanto quanto ele mesmo costumava precisar. A gratidão estampada no rosto daquela mulher misteriosa era impossível de descrever com palavras. Ela segurou as mãos sujas de graxa de Paulo por um breve momento, apertando-as com uma força que transmitia muito mais do que um simples agradecimento. Seus lábios se moveram como se quisesse dizer algo importante, mas nenhum som saiu. Então, sem pronunciar uma única palavra adicional,
Ela caminhou até a porta e desapareceu pela rua movimentada, deixando para trás apenas o eco de seus passos regulares sobre o asfalto quente. Paulo permaneceu parado na entrada da oficina, observando-a partir, enquanto uma sensação estranha tomava conta de seu peito, como se algo significativo tivesse acabado de acontecer sem que ele compreendesse exatamente o que. Se você está gostando desta história inspiradora, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. E nos conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Adoramos saber que nossa história alcança pessoas em diferentes lugares e momentos. Os dias seguintes transcorreram na rotina extenuante que Paulo conhecia tão bem. Acordava antes do sol nascer, preparava um café fraco e amargo que mal conseguia afastar o sono pesado e partia para a oficina com a esperança de que surgissem clientes suficientes para pagar as despesas que nunca paravam de chegar. A lembrança daquela mulher misteriosa voltava ocasionalmente à sua mente como um flash fugaz, mas logo era engolida pelas preocupações mais urgentes do cotidiano implacável. A oficina permanecia vazia na maior parte do tempo. Apenas alguns clientes esporádicos apareciam com problemas simples, que rendiam poucos reais ao final do dia. Paulo sabia que sua localização desfavorável afastava muitos potenciais clientes, mas o aluguel era o único que conseguia pagar com sua renda instável. Ele passava as horas observando o movimento escasso da rua através da porta entreaberta, organizando ferramentas que já estavam perfeitamente organizadas, apenas para manter as mãos ocupadas e a mente longe dos pensamentos sombrios sobre o futuro incerto que o aguardava. As contas acumuladas sobre a mesa improvisada no canto da oficina formavam uma pilha assustadora. Conta de luz, com aviso de corte iminente, aluguel atrasado por 2 meses consecutivos, mensalidade escolar dos filhos que já havia sido prorrogada diversas vezes pela bondade da diretora e despesas médicas de quando seu filho mais novo havia quebrado o braço no mês anterior. Paulo segurava essas folhas de papel com dedos trêmulos, fazendo cálculos mentais impossíveis, tentando descobrir milagres matemáticos que pudessem fazer 50 reais se transformarem em 500. Seus filhos percebiam as dificuldades mesmo quando ele tentava esconder. A mais velha, Marina, de 15 anos, havia parado de pedir qualquer coisa há meses, assumindo responsabilidades domésticas muito além de sua idade. O do meio, Roberto, de 12 anos, trabalhava informalmente entregando panfletos após a escola para ajudar com alguns trocados. O caçula, Pedrinho, de apenas 7 anos, ainda mantinha aquela inocência infantil que quebrava o coração de Paulo toda vez que o menino perguntava quando poderiam comer pizza novamente, como faziam antigamente. Numa quinta-feira particularmente difícil, Paulo sentou-se no chão frio da oficina depois que o último cliente do dia partiu sem pagar o combinado, alegando que voltaria no dia seguinte com o dinheiro. O mecânico sabia por experiência amarga que provavelmente nunca mais veria aquele homem, nem os 60 reais prometidos. Ele encostou a cabeça contra a parede áspera e fechou os olhos com força, lutando contra as lágrimas que insistiam em aparecer. Como havia chegado àquele ponto? Como um homem trabalhador e honesto podia estar à beira do colapso financeiro completo? A lembrança da mulher da prótese voltou naquele momento de vulnerabilidade. Paulo se perguntou se havia feito a escolha certa ao não cobrar pelo serviço. Aqueles reais teriam ajudado, mesmo que fosse apenas um pequeno alívio temporário. Mas então sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos. Não conseguiria viver consigo mesmo se tivesse cobrado de alguém que claramente também enfrentava dificuldades. Sua mãe, que havia partido 5 anos atrás, sempre dizia que bondade era o único tesouro que ninguém poderia roubar, e ele se agarrava a essa filosofia como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano revolto. Naquela noite,
Paulo trancou a oficina com o coração pesado e caminhou lentamente até a pequena casa alugada onde morava com os filhos. A estrutura modesta ficava a apenas 3 quarteirões de distância, mas o trajeto parecia interminável sob o peso das preocupações. As luzes fracas dos postes iluminavam parcialmente as ruas desertas e perigosas que ele precisava atravessar diariamente. Marina já havia preparado o jantar simples quando ele chegou: arroz, feijão e ovos fritos. A mesma refeição que se repetia quase todos os dias, porque era o que o orçamento miserável permitia. Enquanto jantavam em silêncio ao redor da mesa pequena e manchada, Paulo observava seus filhos com um misto de orgulho e culpa. Orgulho por vê-los crescendo como pessoas boas e resilientes, apesar de todas as adversidades. Culpa por não conseguir proporcionar uma vida melhor, por não poder dar a eles as oportunidades que mereciam. Roberto comentou animadamente sobre uma excursão escolar que aconteceria no próximo mês, mas logo ficou quieto ao perceber a expressão do pai. Pedrinho falou sobre um desenho que havia feito na escola, tentando trazer alegria para aquele ambiente carregado de tensões não ditas. Depois que as crianças foram dormir, Paulo permaneceu acordado na sala escura, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pela janela sem cortina. Ele pegou um caderno velho onde costumava anotar as finanças e tentou novamente encontrar alguma solução mágica para os problemas que o sufocavam. Os números não mentiam e não ofereciam esperança. Em 2 semanas, seria despejado se não conseguisse pagar o aluguel atrasado. A energia seria cortada em dias. A situação havia se tornado insustentável de todas as formas possíveis. Uma parte de Paulo considerou desistir, procurar um emprego fixo em alguma fábrica onde pelo menos teria um salário garantido ao final do mês. Mas a oficina era tudo o que tinha. Era o legado do pai que havia trabalhado ali por décadas antes de falecer. Abandoná-la seria como trair uma memória sagrada, como admitir uma derrota que seu orgulho teimoso não conseguia aceitar. Então, ele fez o que sempre fazia naqueles momentos de desespero absoluto. Fechou os olhos, respirou fundo e pediu forças para enfrentar mais um dia. A manhã de segunda-feira começou sem nenhum indício de que seria diferente das anteriores. Paulo chegou à oficina antes das 7 horas, como sempre fazia, e começou sua rotina mecânica de abrir as portas, organizar as ferramentas e aguardar clientes que raramente apareciam. O céu estava nublado e pesado, ameaçando chuva a qualquer momento, refletindo perfeitamente o estado de espírito do mecânico naquela semana crucial, onde decisões impossíveis precisariam ser tomadas. Por volta das 10 horas, um carro preto luxuoso parou na frente da oficina. O veículo importado e reluzente contrastava absurdamente com a paisagem decadente do bairro pobre. Paulo ergueu os olhos desconfiado, imaginando que o motorista deveria estar perdido ou procurando informações sobre algum endereço. Carros como aquele simplesmente não apareciam naquela região esquecida da cidade, onde a miséria era a única companhia constante dos moradores. A porta do motorista se abriu e um homem de terno impecável desceu, ajustando os óculos escuros mesmo sob o céu nublado. Ele caminhou diretamente até a entrada da oficina com passos decididos e confiantes, carregando uma pasta de couro elegante embaixo do braço. Paulo permaneceu onde estava, segurando uma chave inglesa como se aquilo pudesse de alguma forma protegê-lo de qualquer ameaça desconhecida que aquela visita estranha pudesse representar. Seu coração acelerou involuntariamente, antecipando problemas que sua mente cansada já começava a imaginar. O homem apresentou-se como doutor Henrique Almeida, advogado representante de uma cliente cujo nome ele não mencionou inicialmente. Sua voz era educada, mas formal, carregando aquele tom profissional que Paulo associava a pessoas de outro mundo completamente diferente do seu.
O advogado perguntou se ali era a oficina onde havia trabalhado recentemente numa prótese mecânica de perna, e Paulo confirmou hesitante, sem entender ainda aonde aquela conversa pretendia chegar ou que consequências poderia trazer. Doutor. Henrique explicou que sua cliente havia ficado profundamente impressionada com a bondade e habilidade demonstradas pelo mecânico. Ele abriu a pasta elegante e retirou alguns documentos oficiais que colocou sobre a bancada suja de graxa. Paulo olhava para aqueles papéis como se fossem escritos em língua alienígena, completamente incapaz de compreender o significado daquelas palavras formais e burocráticas que dançavam diante de seus olhos embaçados pela confusão absoluta. O advogado começou a explicar pacientemente, percebendo a dificuldade de compreensão do mecânico. Sua cliente desejava recompensá-lo adequadamente pelo serviço prestado e pela generosidade demonstrada. Paulo tentou interromper, dizendo que não havia cobrado justamente porque não queria pagamento, que tinha sido um gesto simples de humanidade e nada mais. Mas Dr. Henrique levantou a mão educadamente, pedindo que ele ouvisse até o final antes de recusar qualquer coisa precipitadamente. A proposta era surpreendente e completamente inesperada. A cliente misteriosa oferecia recursos financeiros para reformar completamente a oficina, comprar equipamentos modernos, pagar todas as dívidas acumuladas de Paulo e ainda estabelecer um fundo educacional para seus 3 filhos. O mecânico sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na bancada para não cair. Aquilo só podia ser algum tipo de pegadinha cruel do destino. Uma ilusão criada por sua mente exausta demais para processar a realidade corretamente. Dr. Henrique continuou explicando os detalhes práticos. Não havia condições especiais, contratos abusivos ou segundas intenções escondidas nas entrelinhas. Tratava-se simplesmente de gratidão genuína por um ato de bondade desinteressada. A cliente desejava permanecer anônima por enquanto, preferindo que Paulo aceitasse a ajuda sem se sentir em dívida com ninguém. O advogado enfatizou que aquele dinheiro não era caridade, mas reconhecimento por um serviço valioso prestado e por uma humanidade rara de se encontrar nos dias atuais. Paulo não conseguia formar palavras coerentes. Sua mente girava em círculos tentando processar informações que pareciam impossíveis demais para serem verdadeiras. Ele pensou nos filhos, nas contas, na ameaça de despejo, em todas as noites sem dormir preocupado com o futuro. Pensou também naquela mulher misteriosa de roupas simples que havia desaparecido silenciosamente dias atrás. Quem era ela realmente? Por que faria algo tão extraordinário por um completo estranho? O advogado colocou um cartão de visita sobre os documentos e disse que Paulo tinha uma semana para pensar e decidir se aceitaria a ajuda oferecida. Ele explicou que entendia perfeitamente se o mecânico precisasse de tempo para processar tudo aquilo, mas que sua cliente era muito séria e genuína na intenção de ajudar. Dr. Henrique apertou a mão de Paulo com firmeza, voltou para o carro luxuoso e partiu, deixando para trás uma nuvem de perguntas sem respostas e possibilidades que pareciam pertencer a um sonho impossível. Paulo ficou parado por longos minutos, olhando fixamente para os documentos sobre a bancada. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ele tentava ler novamente as informações ali contidas, verificando se havia entendido corretamente. Os números eram reais, absurdamente generosos, capazes de mudar completamente sua vida e a de seus filhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto sem que ele fizesse qualquer esforço para contê-las. Lágrimas de choque, alívio e uma esperança tão intensa que doía fisicamente no peito. Paulo não conseguiu trabalhar pelo resto daquele dia. Ele permaneceu sentado na oficina com os documentos nas mãos, lendo e relendo cada linha, como se a repetição pudesse tornar tudo aquilo mais real e compreensível.
Sua mente não parava de voltar para aquele momento singular quando a mulher misteriosa havia entrado em sua vida, quando ele havia tomado a decisão simples de ajudar sem esperar nada em troca. Como aquele gesto pequeno havia se transformado em algo tão monumental. Quando chegou em casa naquela noite, Paulo tentou manter a compostura diante dos filhos. Não queria criar expectativas ou falsas esperanças antes de entender completamente o que estava acontecendo e se tudo aquilo era realmente legítimo. Mas Marina, sempre perceptiva, notou imediatamente que algo havia mudado na expressão do pai. Ela perguntou se estava tudo bem, e Paulo apenas sorriu vagamente, dizendo que havia sido um dia interessante e nada mais. A noite foi longa e tortuosa. Paulo deitou-se na cama estreita, mas o sono simplesmente não vinha. Sua mente fervilhava com pensamentos contraditórios e emoções conflitantes. Uma parte dele queria aceitar imediatamente aquela ajuda miraculosa, mas outra parte, moldada por anos de desconfiança necessária para sobreviver num mundo cruel, sussurrava advertências sobre golpes elaborados e intenções ocultas que poderiam destruí-lo completamente. Ele pensava nos filhos dormindo nos quartos minúsculos adjacentes. Pensava em como aquele dinheiro poderia transformar suas vidas, garantir educação de qualidade, oportunidades que ele nunca teve. Marina poderia fazer a faculdade com que tanto sonhava. Roberto não precisaria mais trabalhar entregando panfletos nas ruas perigosas. Pedrinho poderia simplesmente ser criança, sem precisar entender prematuramente as dificuldades da vida adulta que o rodeavam constantemente. Mas e se fosse uma armadilha? E se houvesse consequências terríveis escondidas nas entrelinhas daqueles documentos formais? Paulo havia ouvido histórias sobre golpistas sofisticados que exploravam pessoas desesperadas, oferecendo ajuda para depois tomar tudo o que tinham. Ele não podia arriscar perder a oficina, por mais precária que fosse, porque era literalmente tudo que possuía no mundo, além dos filhos. Durante a madrugada silenciosa, Paulo levantou-se e foi até a cozinha. Preparou um café forte e sentou-se à mesa onde tantas refeições simples haviam sido compartilhadas. Ele pegou o cartão de visita do Dr. Henrique e examinou-o sob a luz fraca da lâmpada. Tudo parecia legítimo. Papel de qualidade, informações completas, endereço de um escritório em região nobre da cidade. Ainda assim, a desconfiança persistia como uma sombra teimosa que não queria desaparecer. Nos dias seguintes, Paulo mal conseguia se concentrar no trabalho. Os poucos clientes que apareciam recebiam um serviço distraído de um mecânico cuja mente estava constantemente em outro lugar. Ele pesou cada aspecto da situação repetidamente, criando listas mentais de prós e contras que se tornavam cada vez mais confusas. A data limite para dar uma resposta ao advogado aproximava-se rapidamente, aumentando a pressão sobre seus ombros já sobrecarregados. Marina percebeu que algo sério estava acontecendo. Numa noite de quarta-feira, depois que os irmãos mais novos dormiram, ela sentou-se ao lado do pai na sala escura e perguntou diretamente o que estava errado. Paulo hesitou, mas então decidiu compartilhar a verdade com sua filha madura além da idade. Ele contou sobre a mulher da prótese, sobre a visita do advogado, sobre a oferta impossível que poderia mudar tudo ou destruir completamente suas vidas. A reação de Marina surpreendeu Paulo profundamente. Ela não demonstrou a desconfiança que ele esperava, mas sim uma sabedoria tranquila, que parecia vir de algum lugar muito mais profundo que sua experiência limitada de vida. Marina disse que acreditava que existiam pessoas boas no mundo, pessoas que faziam coisas extraordinárias simplesmente porque podiam, porque queriam espalhar bondade numa realidade frequentemente sombria e cruel. Ela lembrou o pai de que ele mesmo era esse tipo de pessoa, que sempre ajudava outros mesmo quando mal tinha recursos para ajudar a si mesmo.
As palavras da filha tocaram algo fundamental em Paulo. Ele percebeu que estava permitindo que anos de dificuldades e decepções envenenassem sua capacidade de aceitar algo genuinamente bom. Sua natureza desconfiada era compreensível e até necessária para sobreviver, mas talvez existisse um momento para baixar as defesas e acreditar que milagres, por mais improváveis que parecessem, ainda eram possíveis no mundo real. Naquela noite, Paulo finalmente conseguiu dormir algumas horas. Seus sonhos eram confusos e intensos, misturando memórias do passado com esperanças para o futuro. Ele via a mulher misteriosa novamente, mas desta vez ela sorria e falava, embora ele não conseguisse ouvir ou entender suas palavras. Acordou ao amanhecer com uma clareza mental que não experimentava há semanas. A decisão havia sido tomada em algum lugar profundo de sua consciência enquanto dormia. Na manhã de sexta-feira, Paulo levantou-se com uma determinação renovada, queimando em seu peito. Ele sabia o que precisava fazer, mas antes de entrar em contato com o doutor Henrique, havia uma etapa importante que não podia ignorar. Pegou o ônibus, lotado até o centro da cidade, desceu em frente a um prédio comercial imponente e subiu até o 12º andar, onde ficava o escritório de advocacia mencionado no cartão. A recepção era elegante e intimidadora para alguém acostumado com a simplicidade crua de sua realidade diária. Paulo sentiu-se completamente deslocado entre os móveis caros e as pessoas vestidas formalmente que transitavam pelos corredores. Mas ele respirou fundo, aproximou-se da recepcionista e explicou que precisava falar com o Dr. Henrique Almeida sobre um assunto importante e urgente que não podia esperar mais tempo. Surpreendentemente, foi atendido em menos de 15 minutos. O advogado recebeu-o numa sala privada com vista panorâmica da cidade. Um contraste brutal com a janela quebrada de sua oficina, que oferecia vista apenas para mais pobreza e abandono. Doutor, Henrique percebeu imediatamente a tensão no rosto de Paulo e ofereceu-lhe água e uma cadeira confortável antes de perguntar o motivo da visita inesperada. Paulo foi direto ao ponto com a honestidade brutal que caracterizava sua personalidade. Explicou suas dúvidas, seus medos, sua necessidade de entender completamente o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão que pudesse afetar seus filhos. Ele disse que se houvesse qualquer pegadinha ou condição oculta, preferia saber imediatamente em vez de descobrir tarde demais quando o estrago já estivesse feito e fosse irreversível. O advogado ouviu pacientemente sem interromper. Quando Paulo terminou, Dr. Henrique sorriu de uma maneira que transmitia compreensão genuína em vez de condescendência profissional. Ele explicou que aquela reação era completamente normal e até esperada, considerando as circunstâncias incomuns. Então fez algo surpreendente. Pegou seu telefone celular, discou um número e estendeu o aparelho para Paulo, dizendo que havia alguém que gostaria de falar diretamente com ele. Do outro lado da linha, uma voz feminina suave e familiar começou a falar. Era a mulher da prótese. Ela se apresentou formalmente como Helena Monteiro, empresária do setor de tecnologia médica que havia construído um império focado em desenvolver próteses avançadas para pessoas com deficiência. Sua voz carregava uma emoção contida, enquanto explicava que ela mesma havia perdido a perna em um acidente anos atrás e que aquela experiência havia moldado completamente sua missão de vida. Helena contou que naquele dia, quando apareceu na oficina de Paulo, estava testando pessoalmente um protótipo de prótese nova que sua empresa desenvolvia. O equipamento havia apresentado falha justamente naquele bairro distante durante uma visita de campo disfarçada que ela costumava fazer para entender melhor as necessidades de usuários em diferentes contextos sociais. Ela havia escolhido propositalmente se vestir de maneira simples para não chamar atenção e ter interações mais autênticas com as pessoas. A empresária explicou que havia ficado profundamente tocada pela atitude de Paulo.
Ela disse que estava acostumada com um mundo onde tudo tinha preço, onde gestos genuínos de bondade eram raros e geralmente escondiam segundas intenções. O fato dele ter recusado o pagamento, ter dedicado horas de trabalho árduo para ajudar uma completa estranha, sem esperar nada em troca, havia restaurado sua fé na humanidade de uma maneira que ela não conseguia expressar adequadamente com palavras. Helena revelou que nos dias seguintes ao encontro havia mandado investigadores discretos para conhecer mais sobre Paulo. Não por desconfiança, mas porque queria garantir que sua ajuda seria direcionada para alguém que realmente merecia e precisava. O que descobriram apenas confirmou sua impressão inicial: um homem honesto, trabalhador, pai dedicado, que lutava heroicamente para criar seus filhos sozinho, apesar de circunstâncias devastadoramente difíceis. A voz dela embargou ligeiramente quando disse que sua própria história pessoal incluía ter sido ajudada por estranhos bondosos em momentos cruciais de sua vida, e que agora que tinha recursos, sentia como responsabilidade moral retribuir aquela bondade ao universo sempre que identificasse alguém digno. Ela enfatizou que não havia absolutamente nenhuma condição ou expectativa oculta na oferta de ajuda. Tudo o que desejava era dar a Paulo e seus filhos a oportunidade de viverem com dignidade e esperança. Paulo permaneceu em silêncio por longos segundos depois que ela terminou de falar. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ele segurava aquele telefone como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Finalmente, com voz embargada pela emoção, ele agradeceu não apenas pela ajuda financeira, mas por acreditar que ainda existiam pessoas capazes de enxergar além das aparências superficiais e reconhecer o valor da humanidade simples e autêntica. Helena respondeu que era ela quem agradecia por ter cruzado seu caminho naquele dia específico. Ela disse que o conserto da prótese havia sido importante, mas o conserto que Paulo havia feito em sua alma cínica era infinitamente mais valioso. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre detalhes práticos, e então Helena se despediu, dizendo que esperava poder conhecê-lo pessoalmente em breve, quando ele estivesse confortável com a ideia. Quando Paulo devolveu o telefone ao Dr. Henrique, seus olhos estavam vermelhos, mas seu sorriso era genuíno e transformador. Ele disse simplesmente que aceitava a ajuda oferecida com profunda gratidão e humildade. O advogado parabenizou-o pela decisão sábia e começou imediatamente a explicar os próximos passos práticos do processo. Documentos seriam assinados, transferências bancárias seriam realizadas e a transformação de sua vida começaria oficialmente dentro de poucos dias úteis. A primeira mudança concreta aconteceu na segunda-feira seguinte. Paulo chegou à oficina e encontrou uma equipe de reformas já esperando na porta com plantas arquitetônicas e lista de materiais. O doutor Henrique havia coordenado tudo com eficiência impressionante, garantindo que não houvesse atrasos burocráticos ou complicações desnecessárias que pudessem retardar o processo de transformação prometido. Durante 3 semanas intensas, a oficina foi completamente renovada. As paredes descascadas ganharam pintura nova e revestimentos adequados. O telhado, com goteiras, foi substituído por uma estrutura moderna e segura. O chão rachado deu lugar a um piso industrial resistente e limpo. Instalações elétricas antigas e perigosas foram refeitas seguindo todos os padrões de segurança exigidos. Janelas novas trouxeram mais luz natural para o ambiente que sempre havia sido escuro e depressivo. Equipamentos modernos começaram a chegar. Uma ponte elevadora profissional substituiu os macacos precários que Paulo usava há anos. Ferramentas de alta qualidade, algumas que ele nunca havia sonhado em possuir, foram cuidadosamente organizadas em armários novos, especialmente projetados. Um sistema computadorizado de diagnóstico automotivo foi instalado,
expandindo dramaticamente os tipos de serviço que a oficina poderia oferecer aos clientes potenciais. Paulo observava tudo com uma mistura de alegria e incredulidade que não diminuía mesmo depois de dias, testemunhando as transformações. Ele participava ativamente do processo, dando opiniões sobre a disposição dos equipamentos e fazendo sugestões baseadas em sua experiência prática. Os trabalhadores da reforma tratavam-no com respeito genuíno, impressionados pela humildade de alguém que, mesmo recebendo tamanha ajuda, não perdia sua essência simples e acessível. Enquanto a oficina era transformada, outras mudanças aconteciam simultaneamente. O Dr. Henrique havia cuidado de todas as dívidas pendentes de Paulo com precisão meticulosa. O aluguel atrasado foi quitado junto com um pagamento adiantado de 6 meses. As contas de luz e água foram pagas e regularizadas. As mensalidades escolares foram acertadas e um fundo educacional foi estabelecido para garantir que os 3 filhos pudessem estudar sem preocupações financeiras pelos próximos anos. Marina chorou quando o pai contou sobre a bolsa de estudos integral que havia sido providenciada para ela numa faculdade particular de renome, onde ela poderia finalmente cursar engenharia ambiental como sempre sonhara. Roberto ficou radiante ao saber que não precisaria mais trabalhar nas ruas, que poderia simplesmente ser um menino de 12 anos focado nos estudos e nas brincadeiras típicas de sua idade. Pedrinho, ainda pequeno demais para compreender completamente a magnitude das mudanças, apenas sentia a atmosfera mais leve em casa, e isso já era suficiente para deixá-lo feliz. A casa onde moravam também recebeu atenção. Embora Helena tivesse oferecido recursos para mudarem para um lugar melhor, Paulo preferiu investir na reforma da residência atual. Havia memórias ali, boas e ruins, que faziam parte de sua história e da história de seus filhos. O proprietário, um senhor idoso que sempre foi compreensivo com os atrasos, ficou surpreso quando Paulo propôs comprar o imóvel e reformá-lo adequadamente. A negociação foi rápida e justa. Paulo tornou-se proprietário pela primeira vez na vida, uma conquista que parecia impossível apenas um mês atrás. A casa ganhou nova pintura, encanamento revisado, instalações elétricas seguras, móveis novos e adequados. Os quartos minúsculos foram reorganizados para proporcionar mais privacidade e conforto para cada criança. A cozinha pequena foi modernizada com eletrodomésticos básicos, mas funcionais que facilitavam o dia a dia. Durante esse período de transformações físicas, Paulo sentia que algo mudava também dentro dele. A ansiedade constante que carregava nos ombros começou a diminuir gradualmente. Ele dormia melhor, acordava com mais energia e disposição. Seu rosto, antes perpetuamente marcado pela preocupação e cansaço, começou a exibir sorrisos mais frequentes e genuínos. As rugas profundas ao redor dos olhos pareciam menos pronunciadas, como se a felicidade tivesse poderes rejuvenescedores. Os vizinhos observavam as mudanças com curiosidade mista de admiração e inveja. Alguns perguntavam diretamente o que havia acontecido, e Paulo contava a história com simplicidade honesta, sem omitir detalhes ou tentar se fazer parecer mais importante. Ele sempre enfatizava que tudo começou com um gesto simples de ajudar alguém sem esperar retorno, e que a lição que aprendera era sobre manter a humanidade viva, mesmo quando a vida tentava esmagar aquela bondade essencial. No final da 3ª semana, a oficina estava completamente transformada. Paulo organizou uma pequena reinauguração informal, convidando vizinhos, alguns clientes antigos e amigos do bairro. A diferença era tão dramática que algumas pessoas que passavam pela rua nem reconheciam mais o local. O letreiro novo e iluminado anunciava: Oficina Paulo Silva, serviços automotivos de qualidade, substituindo a placa desbotada que mal se lia antes. Doutor.
Henrique compareceu à reinauguração representando Helena, que havia mandado uma mensagem parabenizando Paulo pelo início dessa nova etapa. O advogado entregou um envelope com um cartão escrito à mão pela empresária. Palavras elegantes que expressavam sua alegria genuína em ver que sua ajuda estava fazendo diferença real na vida de alguém merecedor. Paulo guardou aquele cartão cuidadosamente, sabendo que seria um tesouro que manteria para sempre. Naquela noite, depois que todos foram embora e a oficina finalmente ficou silenciosa, Paulo caminhou lentamente pelo espaço transformado. Ele tocava os equipamentos novos com reverência, como se ainda não conseguisse acreditar completamente que tudo aquilo era real e dele. Pensou em seu pai, que havia trabalhado ali por décadas com equipamentos precários e condições difíceis. Pensou em como estaria orgulhoso de ver o que o filho havia conquistado, não através de atalhos ou desonestidade, mas através de trabalho duro e bondade fundamental. Apesar de todas as melhorias materiais, Paulo logo descobriu que transformação externa não eliminava automaticamente inseguranças internas profundamente enraizadas. Nas primeiras semanas após a reinauguração, ele se sentia estranhamente deslocado em sua própria oficina. Os equipamentos modernos, embora facilitassem o trabalho, exigiam aprendizado e adaptação, que testavam sua confiança em habilidades que sempre considerou adequadas, mas básicas. Os primeiros clientes que chegaram atraídos pela nova aparência da oficina traziam carros mais novos e problemas mais complexos, que exigiam o uso daquele equipamento de diagnóstico computadorizado intimidador. Paulo passou noites estudando manuais técnicos, assistindo vídeos online de treinamento e pedindo ajuda de outros mecânicos mais experientes com tecnologia moderna. A curva de aprendizado era íngreme e frequentemente frustrante para alguém acostumado a confiar principalmente em experiência prática e intuição. Marina percebeu as dificuldades do pai e ofereceu ajuda com a parte tecnológica. Ela tinha facilidade natural com computadores e sistemas digitais, habilidades de sua geração que Paulo admirava, mas não possuía plenamente. Juntos, pai e filha passavam horas após o jantar decifrando softwares de diagnóstico, criando sistemas de organização digital para controle de clientes e estoque, e estabelecendo presença online da oficina através de redes sociais que pudessem atrair mais clientela. Roberto contribuiu de maneira diferente, mas igualmente valiosa. O menino criou panfletos no computador da escola e os distribuiu pelo bairro. Desta vez, não por necessidade financeira, mas por vontade genuína de ajudar o pai a divulgar o negócio renovado. Sua energia jovem e entusiasmo contagiante atraíam atenção positiva e curiosidade das pessoas que ele abordava nas ruas, gerando interesse orgânico que resultava em novos clientes experimentando os serviços da oficina. Pedrinho, mesmo sendo ainda muito pequeno, também encontrou sua forma de participar. Ele desenhava constantemente carros coloridos e animados que Paulo começou a colar nas paredes da oficina, criando uma decoração única e charmosa que humanizava o espaço profissional. Os clientes frequentemente comentavam sobre os desenhos infantis com sorrisos nostálgicos. E aquele toque pessoal acabou se tornando uma marca registrada que diferenciava a oficina de concorrentes mais frios e impessoais. A clientela cresceu de forma consistente, mas gradual. Paulo descobriu que equipamentos modernos atraíam pessoas, mas era seu atendimento honesto, preços justos e dedicação genuína ao trabalho bem feito que transformavam visitantes em clientes fiéis. Ele nunca esqueceu suas próprias lutas financeiras, então sempre oferecia opções de pagamento flexíveis para quem precisava e nunca sugeria serviços desnecessários apenas para aumentar o lucro. Essa abordagem ética começou a construir uma reputação sólida no bairro e regiões vizinhas.
Clientes satisfeitos recomendavam a oficina para amigos e familiares, criando um ciclo virtuoso de crescimento orgânico baseado em confiança e qualidade. Paulo contratou um ajudante, um jovem desempregado do bairro chamado João, ensinando-lhe o ofício da mesma maneira paciente como seu próprio pai havia lhe ensinado décadas atrás. Paralelamente aos desafios profissionais, Paulo enfrentava também ajustes emocionais sutis, mas significativos. Ele precisava aprender a aceitar prosperidade sem culpa, entender que merecia aquela mudança de vida e que ela não o tornava melhor ou diferente fundamentalmente da pessoa que sempre foi. Alguns momentos, ele se pegava sabotando a própria felicidade com preocupações desnecessárias, como se esperasse que tudo desmoronasse a qualquer instante, como se felicidade fosse temporária demais para confiar plenamente. Marina, com sua sabedoria jovem e perspicaz, ajudava o pai a navegar esses turbilhões emocionais. Ela lembrava constantemente que aceitar ajuda não diminuía o valor de tudo que ele havia conquistado sozinho durante anos, que bondade atraía bondade, e que sua luta anterior não foi em vão porque moldou o caráter que permitiu reconhecer e aproveitar a oportunidade quando ela finalmente apareceu. 3 meses após a transformação, Paulo recebeu uma ligação do Dr. Henrique. Helena desejava finalmente conhecê-lo pessoalmente, se ele estivesse confortável com isso. O advogado explicou que ela estaria em São Paulo na semana seguinte para reuniões de negócios e gostaria de visitá-lo na oficina, ver com os próprios olhos o resultado de sua decisão de ajudar um estranho bondoso que havia cruzado seu caminho. Paulo sentiu um nervosismo imediato, mas também uma curiosidade profunda. Ele queria agradecer pessoalmente a mulher que havia mudado sua vida de maneiras que transcendiam completamente a ajuda material. Queria olhar nos olhos dela e expressar gratidão que palavras mal conseguiam capturar adequadamente. Aceitou o encontro e passou os dias seguintes preparando-se mentalmente, organizando a oficina obsessivamente e ensaiando mentalmente o que diria quando ela chegasse. A tarde de quinta-feira estava clara e ensolarada, quando o mesmo carro preto luxuoso parou novamente em frente à oficina. Desta vez, Paulo estava preparado, mas a ansiedade ainda fazia seu coração disparar dentro do peito. Ele limpou as mãos nervosamente num pano limpo, verificou sua aparência no reflexo de uma janela e respirou fundo várias vezes, tentando acalmar os nervos que ameaçavam traí-lo. Helena desceu do carro com elegância discreta. Ela usava roupas formais, mas não ostensivas, um terno cinza bem cortado e sapatos clássicos. Seu cabelo estava solto desta vez, emoldurando um rosto que combinava determinação profissional com uma suavidade genuína nos olhos castanhos expressivos. A prótese moderna em sua perna mal era perceptível sob a calça do terno, funcionando perfeitamente após ser consertada naquele dia memorável meses atrás. Paulo caminhou até ela com passos hesitantes, sem saber exatamente como agir ou o que dizer. Mas Helena quebrou o gelo imediatamente com um sorriso caloroso que dissipou qualquer formalidade artificial. Ela estendeu a mão, que Paulo apertou com firmeza respeitosa, e então surpreendeu-o, puxando-o para um abraço rápido, mas sincero, que transmitia mais que 1000 palavras formais jamais conseguiriam. Ela pediu um tour pela oficina transformada e Paulo conduziu-a orgulhosamente pelo espaço, explicando cada equipamento, cada melhoria, cada detalhe que havia sido cuidadosamente planejado e implementado. Helena ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes que demonstravam um interesse genuíno em vez de educação superficial. Ela notou os desenhos de Pedrinho nas paredes e comentou que aquele toque pessoal tornava o ambiente especial e acolhedor. Sentaram-se numa pequena área que Paulo havia criado para receber clientes, com cadeiras confortáveis e uma mesinha simples onde ele servia café para quem esperava.
Helena aceitou um café preparado com as mãos ainda levemente trêmulas do mecânico, e eles conversaram por mais de 1 hora sobre tudo e nada. Ela contou mais sobre sua história pessoal, sobre o acidente que resultou na amputação, sobre como aquela tragédia a havia motivado a construir um império dedicado a ajudar outros na mesma situação. Paulo compartilhou sua própria jornada, as dificuldades de criar 3 filhos sozinho, os sacrifícios diários, as noites de preocupação e desespero silencioso. Ele falou sobre seu pai e o legado de honestidade e trabalho duro que tentava preservar. Helena ouvia com atenção, que ia além de mera cortesia, fazendo perguntas que mostravam que ela realmente se importava em entender a pessoa por trás da história. A empresária revelou que sua decisão de ajudar Paulo não havia sido impulsiva ou emocional. Ela explicou que parte de seu trabalho envolvia identificar histórias inspiradoras de pessoas que usavam suas empresas de próteses e que estava sempre procurando exemplos de humanidade genuína num mundo frequentemente cínico. O gesto dele havia se destacado não apenas pela bondade, mas pela espontaneidade desinteressada que era rara até entre pessoas que se consideravam caridosas. Helena também compartilhou algo surpreendente. Ela disse que aquele encontro casual na oficina havia impactado suas próprias decisões empresariais subsequentes. Inspirada pela experiência, ela havia criado um programa dentro de sua empresa dedicado a identificar e ajudar profissionais de saúde e técnicos que demonstrassem compaixão extraordinária no tratamento de pessoas com deficiência. Paulo havia sido o primeiro, mas não seria o último a receber aquele tipo de reconhecimento. O mecânico ficou profundamente tocado ao saber que seu simples gesto havia criado ondas que se expandiram muito além de sua própria vida. Helena explicou que já havia ajudado 5 outras pessoas em situações similares, todas identificadas através de histórias compartilhadas por usuários de próteses que haviam sido tratados com dignidade excepcional por profissionais que poderiam facilmente ter cobrado muito ou simplesmente recusado ajuda. Enquanto conversavam, os filhos de Paulo chegaram da escola. Marina, Roberto e Pedrinho entraram na oficina e pararam surpresos ao ver o pai em conversa com aquela mulher elegante. Paulo chamou-os com um sorriso, apresentando-os orgulhosamente a Helena. A empresária tratou cada criança com atenção genuína, fazendo perguntas sobre suas vidas, seus sonhos, seus interesses, sem nenhum traço de superioridade ou condescendência. Pedrinho, com a inocência típica de seus 7 anos, perguntou se ela era a fada madrinha que o pai havia mencionado uma vez. Helena riu gostosamente e respondeu que não, que era apenas alguém que teve sorte de cruzar o caminho de uma pessoa especial, num momento em que ambos precisavam daquele encontro. Ela pediu licença e saiu rapidamente ao carro, voltando com presentes cuidadosamente escolhidos para cada criança. Livros para Marina, um jogo educativo para Roberto e um conjunto de materiais de desenho profissional para Pedrinho. Os presentes não eram extravagantes ou excessivos, mas claramente escolhidos com atenção aos interesses específicos de cada criança. Aquele gesto revelava que Helena havia de fato investigado sobre a família, mas não de forma invasiva, e sim com genuína vontade de conhecê-los e fazer algo significativo por eles. As crianças agradeceram com educação que Paulo havia insistido em ensinar, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que ia além dos presentes materiais. Quando Helena finalmente se despediu, já anoitecendo, ela segurou novamente as mãos de Paulo e disse algo que ele carregaria para sempre. Ela afirmou que muitas pessoas com recursos tentavam comprar bondade ou reconhecimento através de filantropia calculada, mas que raramente encontravam a sensação de conexão humana genuína que aquela experiência havia proporcionado. Ela agradeceu a ele por ser quem era, por manter sua essência humana intacta, apesar de todas as dificuldades enfrentadas.
Paulo, com lágrimas nos olhos, respondeu que era ele quem agradecia por ela enxergar valor em algo tão simples, por entender que bondade não tinha preço, mas tinha valor infinito. Eles se abraçaram novamente, desta vez mais longamente, dois seres humanos conectados por uma experiência que transcendia completamente qualquer diferença de classe social ou situação financeira. Quando ela partiu, Paulo e as crianças ficaram parados na frente da oficina, acenando até o carro desaparecer completamente na rua. Nos meses que se seguiram ao reencontro, Paulo sentiu uma transformação profunda em sua perspectiva de vida. A oficina prosperava de forma consistente, não se tornando um império, mas alcançando uma estabilidade confortável que permitia viver com dignidade e até fazer planos de futuro que antes pareciam luxos impossíveis. Mais importante que o sucesso material, porém, era o que estava acontecendo dentro dele e ao seu redor. Paulo começou a implementar uma política na oficina que chamava internamente de corrente de bondade. Uma vez por semana, ele escolhia um cliente que claramente enfrentava dificuldades financeiras e oferecia um desconto significativo ou até serviço gratuito quando o caso realmente necessitava. Não fazia isso de forma ostensiva ou buscando reconhecimento, mas silenciosamente, da mesma forma como Helena havia inicialmente ajudado, sem revelar sua identidade. João, seu ajudante, inicialmente não entendia essa prática. Ele argumentava que negócios precisavam de lucro constante, que Paulo não podia simplesmente dar dinheiro embora, mesmo depois de ter alcançado estabilidade. Mas o mecânico explicava pacientemente sobre como ele havia chegado onde estava, sobre como um gesto desinteressado havia mudado completamente sua trajetória, e como agora ele tinha responsabilidade moral de perpetuar aquele ciclo. Gradualmente, João começou a entender e até abraçar aquela filosofia. Ele próprio havia sido ajudado ao receber emprego quando estava desempregado há meses, e agora via diretamente como pequenos gestos podiam ter impacto desproporcional nas vidas das pessoas. O jovem começou a propor quais clientes poderiam se beneficiar da ajuda, demonstrando sensibilidade crescente para identificar necessidade genuína versus tentativas de aproveitar da generosidade. Histórias começaram a circular pelo bairro sobre a oficina onde milagres pequenos aconteciam. Uma mãe solteira cujo carro havia quebrado justamente quando ela precisava dele para chegar a uma entrevista de emprego crucial, recebeu conserto emergencial gratuito. Um idoso com pensão mínima, que dependia do veículo antigo para trabalhar como motorista de aplicativo, teve seu motor reformado por preço simbólico. Essas histórias criavam uma atmosfera de esperança e humanidade que contrastava com o cinismo predominante da sociedade moderna. O mais surpreendente para Paulo foi descobrir que aquela abordagem não prejudicava, mas na verdade fortalecia o negócio. Clientes que eram ajudados tornavam-se extremamente leais e divulgavam fervorosamente a oficina para qualquer pessoa que conhecessem. Outros que não precisavam de ajuda, mas sabiam da política, escolhiam levar seus carros ali especificamente porque queriam apoiar um negócio com valores genuínos. A reputação da oficina transcendeu qualidade técnica para se tornar sinônimo de integridade e compaixão. Marina, que havia começado a faculdade com desempenho exemplar, ficava orgulhosa ao ouvir o pai contar sobre as pessoas que ele ajudava. Ela via naquelas ações a confirmação de que caráter não mudava com dinheiro, que seu pai permanecia essencialmente a mesma pessoa bondosa, independente das circunstâncias externas. Roberto começou a se inspirar no exemplo paterno, desenvolvendo interesse em trabalho social e falando sobre querer estudar assistência social no futuro. Pedrinho, ainda pequeno, absorvia aquelas lições de forma inconsciente, mas profunda.
Ele frequentemente trazia para casa histórias da escola sobre ter compartilhado seu lanche com colegas que não tinham ou ter ajudado alguém com dificuldade nos estudos. Paulo reconhecia nesses gestos infantis os reflexos de valores que estava conseguindo transmitir, não através de sermões, mas através de exemplo vivido diariamente. Helena manteve contato esporádico, mas significativo. Ela enviava mensagens ocasionais, perguntando como estava a família, compartilhava notícias sobre seu programa de reconhecimento, que continuava identificando e ajudando outros profissionais compassivos. Paulo retribuía com atualizações sobre a oficina e as crianças, e uma amizade genuína se desenvolveu entre eles, baseada em respeito mútuo e admiração por valores compartilhados. Numa ligação memorável, Helena convidou Paulo para falar num evento de sua empresa sobre sua experiência. Inicialmente ele recusou, dizendo que não era bom com palavras e ficaria nervoso demais. Mas ela insistiu gentilmente, explicando que sua história precisava ser ouvida, que poderia inspirar outros tanto a serem bondosos quanto a reconhecerem e valorizarem bondade quando a encontrassem. Finalmente, após muita hesitação, Paulo concordou. O evento aconteceu num auditório elegante, onde Paulo nunca imaginara estar. Ele subiu ao palco com pernas bambas, segurou o microfone com mãos suadas e começou a falar sua verdade simples. Não usou linguagem elaborada ou conceitos filosóficos complexos. Apenas contou sua história com honestidade crua. As lutas, o momento de ajudar uma estranha, as consequências inesperadas e a lição fundamental que aprendera sobre como bondade cria círculos que expandem infinitamente quando permitimos. A audiência ficou em silêncio reverente durante toda a fala. Quando Paulo terminou, a ovação foi ensurdecedora e prolongada. Várias pessoas se aproximaram depois com lágrimas nos olhos, dizendo que ele havia tocado algo profundo nelas, que se sentiam inspiradas a serem mais atentas às oportunidades de ajudar outros. Alguns compartilharam suas próprias histórias de terem sido ajudados ou de terem ajudado alguém, criando uma atmosfera de conexão humana que transcendia as barreiras habituais entre estranhos. Naquela noite, voltando para casa no ônibus, porque ainda preferia não usar carro para distâncias curtas, Paulo refletia sobre o caminho surreal que sua vida havia tomado. De mecânico pobre, desesperado, à beira do colapso, para palestrante, inspirando centenas de pessoas num auditório sofisticado. A jornada parecia impossível, mas havia acontecido, provando que realidade podia ser mais extraordinária que qualquer ficção quando bondade e oportunidade se encontravam no momento certo. Um ano inteiro havia se passado desde aquela tarde que mudara tudo. Paulo acordou numa manhã de sábado com sol entrando pela janela do quarto. Algo que antes considerava invasivo, mas agora apreciava como símbolo de um novo dia cheio de possibilidades. Levantou-se sem o peso habitual de preocupações esmagadoras, preparou café num ritual que se tornara momento de meditação silenciosa e sentou-se na varanda pequena da casa, observando o bairro acordar lentamente. A oficina fechava aos sábados agora, uma mudança que Paulo implementara para passar mais tempo com os filhos. Marina estava em casa de férias da faculdade, trazendo histórias animadas sobre seus estudos e os amigos que havia feito. Ela estava no topo de sua turma, mas mais importante para Paulo, mantinha a bondade e simplicidade que sempre caracterizaram sua personalidade. O pai via nela não apenas uma filha, mas uma parceira que compreendia os valores fundamentais que tentava preservar. Roberto, agora com 13 anos, havia se tornado um jovem pensativo e socialmente consciente. Ele trabalhava como voluntário numa ONG local que distribuía comida para pessoas em situação de rua, aplicando concretamente as lições que absorvera observando o pai.
O menino falava com paixão sobre injustiças sociais e sonhava alto sobre como poderia contribuir para um mundo melhor quando crescesse. Paulo se orgulhava dessa consciência social precoce que florescia naturalmente em seu filho. Pedrinho, aos 8 anos, continuava sendo o artista da família. Seus desenhos haviam evoluído significativamente, mostrando o talento genuíno que uma professora atenciosa havia identificado e encorajado. Paulo matriculara o menino num curso de artes aos sábados, investindo na paixão dele sem imposições ou expectativas exageradas. Ver o filho mais novo explorar sua criatividade livremente era uma alegria que Paulo não sabia que era possível experimentar. Naquela tarde, Paulo organizou um churrasco simples no quintal pequeno da casa. Convidou Helena, que aceitou entusiasmada, João e sua família, alguns vizinhos que se tornaram amigos próximos e clientes que transcenderam a relação comercial para se tornarem parte de sua comunidade expandida. A reunião não tinha pretensões sofisticadas, era apenas pessoas genuínas, compartilhando comida, histórias e risadas sob o sol quente da tarde. Helena chegou com a simplicidade que se tornara característica de suas visitas. Ela interagia facilmente com todos, sem nenhum traço de superioridade ou distanciamento. Paulo observava como ela brincava com Pedrinho, conversava seriamente com Roberto sobre seus planos de futuro e discutia teorias de engenharia com Marina num nível que ele próprio não conseguia acompanhar. Ela se encaixava perfeitamente naquele ambiente humilde, provando que classe não tinha nada a ver com dinheiro, mas com caráter. Durante o churrasco, Helena fez um anúncio surpreendente. Ela revelou que sua empresa estava lançando uma iniciativa nova, um fundo permanente dedicado a identificar e apoiar pequenos negócios cujos donos demonstrassem combinação de excelência profissional e compaixão humana. Paulo seria o embaixador simbólico dessa iniciativa. Sua história serviria como inspiração e modelo para o programa. Ela não estava pedindo que ele mudasse nada ou assumisse responsabilidades corporativas, apenas que permitisse que sua jornada inspirasse outros. Paulo ficou comovido, além das palavras. Ele percebeu que aquele gesto simples de consertar uma prótese havia criado algo muito maior que benefícios pessoais. Havia gerado um movimento, uma filosofia aplicada que continuaria impactando vidas muito depois dele. A ideia de que sua bondade instintiva poderia ter consequências tão amplas e duradouras era simultaneamente humilhante e inspiradora. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas intensos, Paulo reuniu todos ao seu redor. Ele não era dado a discursos, mas sentia que precisava expressar gratidão, não apenas a Helena, mas a todos ali presentes que de alguma forma faziam parte de sua jornada transformada. Com voz embargada pela emoção, ele falou sobre como havia aprendido que riqueza verdadeira não se media em dinheiro, mas em conexões humanas, em poder ajudar outros, em ver filhos crescerem com valores sólidos. Ele agradeceu a Helena, não apenas pela ajuda material, mas por enxergar humanidade, onde outros veriam apenas transação comercial. Agradeceu aos vizinhos por terem permanecido amigos, mesmo quando ele não tinha nada para oferecer, além de companhia. Agradeceu a João por abraçar a filosofia da oficina e ajudá-lo a construir algo significativo. E agradeceu aos seus filhos por serem a razão pela qual ele nunca desistiu nos momentos mais escuros. Marina levantou-se e abraçou o pai forte, seguida por Roberto e Pedrinho. Logo outros se juntaram num abraço coletivo espontâneo que capturava perfeitamente a essência daquela comunidade improvisada, mas profundamente conectada. Lágrimas fluíam livremente sem constrangimento, lágrimas de alegria, gratidão e reconhecimento do privilégio de fazer parte de algo especial e raro no mundo moderno. Quando a noite finalmente caiu e os convidados foram embora, Paulo ficou sozinho no quintal, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro.
Ele pensou sobre a jornada surreal do último ano, sobre como uma decisão simples de ajudar uma estranha havia desencadeado transformações impossíveis de prever. Pensou sobre destino, karma, providência divina ou qualquer nome que se quisesse dar àquela força misteriosa que parecia recompensar bondade autêntica de formas inesperadas. Mas, acima de tudo, Paulo pensou sobre legado. Ele não construíra um império empresarial ou acumulara riqueza extraordinária, mas havia criado algo talvez mais valioso, uma filosofia vivida, um exemplo concreto de que humanidade ainda importava, que bondade tinha poder real no mundo. Seus filhos carregariam essas lições adiante. As pessoas que ele ajudou talvez ajudariam outras. O programa de Helena continuaria identificando e apoiando bondade onde quer que aparecesse. Os círculos continuariam expandindo infinitamente, tocando vidas que Paulo nunca conheceria, criando mais histórias de transformação e esperança. E tudo havia começado com algo absurdamente simples. Um mecânico pobre que viu uma estranha precisando de ajuda e decidiu ajudar sem esperar nada em troca. Aquele momento singular, aquela escolha básica de ser humano diante do sofrimento alheio, havia se revelado a decisão mais importante de sua vida inteira. Paulo sorriu para as estrelas, sentindo paz profunda, que transcendia circunstâncias materiais. Ele havia encontrado seu propósito, não em acumular ou conquistar, mas em ser canal de bondade num mundo que desesperadamente precisava de mais exemplos de humanidade autêntica. E aquela missão simples, mas fundamental, continuaria guiando cada decisão, cada ação, cada interação pelo resto de seus dias. O mecânico que consertara uma perna metálica havia descoberto que o verdadeiro conserto acontecera em algo muito mais profundo, na restauração da fé na bondade humana, tanto para ele quanto para todos que cruzaram seu caminho naquela jornada extraordinária de superação, compaixão e transformação mútua, que provava todos os dias que pequenos gestos podem mudar o mundo inteiro. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.